Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da 38ª Semana da Química da UFRGS. Antes de iniciarmos, gostaria de dar alguns avisos. A presença vai ser tomada automaticamente pelo Zoom. O form de perguntas e feedback vai ser enviado pelo chat, então as perguntas vão ser feitas apenas pelo formulário. O sorteio vai ser realizado ao final da palestra, amanhã, por um membro da comissão, e as palestras serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no YouTube. A palestra de hoje tem como tema Oxigênio, elemento essencial. Será ministrada pelo professor Lucas Carvalho Veloso Rodrigues. Lucas é graduado em Química pela Universidade de São Paulo desde 2006 e realizou doutorado em Química Inorgânica pelo Departamento de Química Fundamental da USP, em 2002. Atuou como pesquisador sênior no Department of Chemistry da University of Turku, da Finlândia, desde 2012 até 2013, e atualmente leciona no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, trabalhando com materiais fotônicos para aplicação em conversores solares. Bem, agora eu passo a palavra para o professor. Lucas, pode começar. Obrigado, Ana. Primeiro, obrigado pelo convite, pessoal. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Como a Ana falou, eu sou professor de Química Inorgânica, minha especialização é Química de Materiais. Então, falar de um elemento só, para mim, não é fácil. Apesar de a gente ter uma disciplina para falar disso, fiquei pensando o que a gente ia abordar para falar de oxigênio. Então, eu vou começar aqui, né, para a gente falar de oxigênio, o elemento essencial. Antes de eu começar, na verdade, eu quero ouvir de vocês algumas coisas. Então, eu quero ouvir, não ouvir, na verdade, eu quero ler de vocês. Eu vou colocar no chat aqui um código do Menti para vocês votarem. Cadê meu chat? Sumiu agora, peraí. Um instante, professor. O anfitrião tem que disponibilizar para você o chat. Ah, já achei aqui. Prontinho. Aí. Então é o seguinte, eu quero saber 3 palavras ou expressões que te lembram oxigênio. Para isso, você pode clicar no link que eu coloquei para vocês aí. Ou, se você quiser, você pode também entrar no site mente.com e digitar esse código que aparece para você aqui, ó. 53. O código é 53462346. E você pode começar a votar agora. Escrever para mim, por favor, não me deixe falando sozinho. O que te lembra oxigênio? Deixa eu ver se eu abri a votação, né? Agora fiquei na dúvida se eu abri a votação ou não. Era para estar aberto. Aí começou. Beleza. Então, tá liberado. Você pode escrever 3 palavras. Se tiver com vergonha, escrever só uma. Mas eu quero saber de você o que o oxigênio te lembra. Engraçado que eu fiz isso com os pós-docs e as respostas foram bem diferentes. Mas é interessante para a gente ver antes e depois do que eu vou falar aqui hoje, o que te marca sobre o oxigênio. Então a gente vê aqui que respiração está ganhando, ó, disparado. Agora começou agora a apelar aqui. Tô gostando, tô gostando. Ó, nós somos 66 participantes e 12 votos, vai. Me deu prazer de ver esse número maior que 20, pelo menos, né?
Eu gosto como o oxigênio lembra oxigênio para algumas pessoas. Isso é bom. Ó, já chegamos em 20. Eu já estou mais feliz. Vou dar mais 30 segundos para vocês aí. 40 segundos, vai. Tudo bem, gostei. Então, chegamos aqui em 30. Vamos copiar aqui para a gente salvar isso aqui para a gente. Opa. Então, muito bem. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Vou até copiar agora, porque eu gostei disso daqui. Muito obrigado. Então, vocês me colocaram aqui, disparado aqui, respiração, vida, fotossíntese, atmosfera, água, respirar. Mas tem uns temas interessantes aqui também, como ozônio, tem ciclo biogeoquímico, plantas, essencial, elemento, terra. Então, a gente vê aqui que, na verdade, o oxigênio está relacionado a uma série de coisas. Vida é uma delas, afinal de contas, a gente respira, né? A gente a gente transforma comida em energia através da respiração, a gente precisa da respiração. Então, a questão toda é que o oxigênio é bem importante. E eu não preciso falar para vocês que ele é importante, ele é e ponto, tá certo? Mas eu queria trazer algumas curiosidades, algumas coisas do porquê que ele é importante, do porquê que ele tem tanta importância da gente falar uma noite inteira só sobre oxigênio, uma hora inteira. Então, para a gente começar, eu queria falar da abundância do oxigênio. O oxigênio, ele é o terceiro elemento mais abundante da Via Láctea e do Sistema Solar. Ele só perde para o hidrogênio e para o hélio. É bem absurdo isso. Na crosta terrestre, ele é o mais abundante, na hidrosfera ele é o mais abundante, na atmosfera ele é o segundo mais abundante. A gente tem nitrogênio também, além do oxigênio. E o ponto todo é que isso não diz nada. Não diz nada. Não é porque tem muito que ele é importante. Porque a gente poderia falar que elementos que têm muito menos são importantes também. Sua importância não está ligada a quanto tem, mas está ligada a todo o desenvolvimento. A gente pode falar geológico, biológico, que se deu ao redor desse elemento. Então, um ponto que é interessante é a gente começar falando do átomo de oxigênio. Então, vamos falar do átomo de oxigênio para a gente entender por que o oxigênio é tão importante. E aí, se eu falo do átomo de oxigênio, provavelmente vocês devem ter na cabeça coisas, por exemplo, assim. São representações que a gente vê. E aí o que eu falo para vocês é o seguinte: essas coisas aí que você está vendo não são o átomo de oxigênio. Nada disso é o átomo de oxigênio. Isso daqui é um ponto interessante a gente falar. São modelos ou representações do átomo. E falar do átomo, a gente acaba falando dele através de modelos que nós estudamos ou que nós pensamos, porque, na verdade, a gente não consegue ver o átomo de oxigênio. A gente não consegue olhar para ele. Então, a gente tem uma leve ideia de como é o átomo de oxigênio. E aí aqui eu posso falar para você algumas coisas do átomo de oxigênio. Por exemplo, o átomo de oxigênio, ele tem
8 prótons, ele tem no seu estado neutro 8 elétrons. Configuração dele, se você fizer a distribuição bonitinha, 1s2, 2s2, 2p4. Aquilo lá que você aprende lá no Linus Pauling, né, distribuição. E aí você fala o seguinte, tá, mas beleza. O que isso me diz? Bem, isso me diz um monte de coisa. Na verdade, isso me diz tudo. Se eu entendo o que está acontecendo no átomo de oxigênio, eu entendo tudo o que está acontecendo com ele. Então, vamos olhar para ele, onde que ele está na tabela periódica, por que ele está ali, por que ele é tão interessante, tão importante. Então, um ponto crucial do oxigênio é que, como eu falei para vocês, ele é um elemento que tem 8 prótons, consideradamente, então, um elemento pequeno. Ele é um elemento pequeno, ele está aqui, ó, no segundo período da tabela periódica. E eu perdi minha caneta. Tá aqui. É um elemento pequeno, segundo período da tabela periódica, que nós vamos ver tem propriedades muito interessantes. Ele tem apenas 3 isótopos naturais. Os 3 são estáveis. Oxigênio 16, o mais abundante deles, que tem 8 prótons e 8 nêutrons, bem bonitão. Essa sua configuração eletrônica já nos mostra uma coisa interessante. Se a gente lembrar que os elementos tendem a ficar bem estáveis quando eles se parecem com um gás nobre, ou seja, se ele tivesse uma configuração com mais 2 elétrons, ele ficaria muito estável. Então, a gente começa a perceber que o oxigênio vai ter uma tendência muito grande a arrancar elétron de todo mundo, exceto no flúor. Mas ele arranca elétron de todo mundo. E, na verdade, essa é a propriedade mais importante do oxigênio. E a gente vai ver por quê. Então, basicamente, o oxigênio aqui eu estou na tabela de afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica? É quanto de energia um elemento pode liberar quando você dá um elétron para ele. E a gente vê que o oxigênio libera bastante energia. Isso daqui está em kJ por mol. É bastante energia ele libera quando ele recebe um elétron. E quando ele recebe 2 elétrons também. E a questão toda é essa. Oxigênio adora receber elétron. Na verdade, ele não adora porque ele não é ninguém, ele não é gente. Mas o oxigênio fica super estável ao receber elétrons. E é por isso que você também escuta, às vezes, falar o oxigênio é um átomo muito eletronegativo. Quer dizer que numa molécula, o oxigênio sempre vai estar perto dos elétrons. Exceto quando tem flúor. Mas flúor ninguém lembra. E essa é uma das propriedades mais legais do oxigênio. E a gente pode parar agora aqui e falar só disso, se quisesse. Porque isso daqui dá praticamente as propriedades que te fazem estar vivo exatamente nesse momento. Na molécula da água, por exemplo, o oxigênio, então, para quem não lembra, a molécula da água é esse cara aqui, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E porque ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, quer dizer que todo elétron praticamente fica perto do oxigênio. E com isso, a nossa água acaba fazendo aquelas famosas ligações de hidrogênio, que fazem a água ser líquida na temperatura ambiente. Não existiria água líquida na temperatura ambiente se o oxigênio não fosse tão eletronegativo. A água ser líquida na temperatura ambiente é um dos fatores que permite a vida. Tanto é que quando alguém quer estudar vida fora da Terra, a primeira coisa que a pessoa faz é procurar um lugar onde tem água líquida. Onde tem água líquida, por exemplo? No oceano. Beleza, na Terra tem água líquida, tem vida. Então, normalmente,
Quando você quer estudar a vida fora da Terra, ou a pesquisa, que chama astrobiologia, você procura planetas que possam ter água líquida. E a água só é líquida porque o oxigênio é muito eletronegativo. Então, essas pequenas propriedades, que parecem pequenas, na verdade, influenciam toda a química, bioquímica, físico-química, o nome que você quiser, do oxigênio e de suas moléculas. Então, eu queria agora fazer a pergunta que é uma curiosidade, que eu fui atrás hoje para ver a massa total de oxigênio no planeta. E eu queria saber se você sabe como que a gente encontra oxigênio no planeta. Então, a pergunta é a seguinte: onde você acha que encontramos a maior parte do oxigênio no planeta? É o mesmo mente que a gente usou antes. Então, eu vou até colocar aqui. E nós vamos passar para o slide seguinte, é o mesmo código, é o mesmo link que eu passei para vocês antes. E a pergunta é... Opa! Aí, vocês estão respondendo agora o quiz, né? Onde é que eu encontro oxigênio no planeta em maior quantidade? Para quem não tem o link, você manda de novo o link para mim, por favor, Ana? Do chat? O link do Mente? Henrique, por favor. Oi? O Henrique vai mandar. Ah, tá bom, obrigado. Vou começar a contagem regressiva. Eu acho que eu vou começar, não sei. Ok. Oi, gente. Agora tá valendo? Desculpa, eu me perdi. Agora tá valendo a resposta. Eu fiz ela como quiz porque o Mente só dá 2 perguntas grátis, né? Aí, então eu fiz ela como quiz que dava direito a fazer uma pergunta depois. Muito bem. Olha que interessante. Olha que interessante, a maioria que votou nos oceanos ou na atmosfera. Mas a verdade é que a maior parte do oxigênio do planeta está na crosta. Olha que legal. Aqui na atmosfera, nós encontramos em torno de 10 a 15 toneladas de oxigênio. Como que está esse oxigênio? Basicamente, ele está como O2 ou como ozônio. Basicamente é isso. Tem um pouquinho também de CO2, tem um pouquinho também de água, mas basicamente é oxigênio na atmosfera. Bem, como que está o oxigênio no oceano? Bem, o oceano já tem bastante, né? 10 a 17 toneladas, quase 10 a 18 toneladas de oxigênio na hidrosfera do planeta. E ele está basicamente na forma de água. 88% da massa do oceano é oxigênio. É bastante, né? Praticamente 90% do oceano é oxigênio. Só que ligado a hidrogênio. Por isso que ele está com água. E aí você me fala, mas, mano, como que pode ser, então, que a crosta tem mais do que isso? E a crosta tem em torno de 10 a 19 toneladas, 10 a 19, 10 a 20 toneladas. Ou seja, é mais ou menos 2 ordens de grandeza maior do que o oceano. Se você quiser falar quanto que daria 10 a 19 em números, eu não sei. 10 a 9 é bilhão, 10 a 12 é trilhão, 10 a 15 eu já não sei. Quadrilhão, 10 a... sei lá, mano. Sei lá. Se vira aí. Mas 10 a 19 é oxigênio demais. E como que está esse oxigênio? E esse que é o ponto. O nosso planeta é um planeta onde
todo o oxigênio, basicamente, boa parte do oxigênio, ele oxidou alguém. Então, ele faz parte de um composto, onde o oxigênio está no seu NOx-2. O oxigênio está reduzido. Então, aqui na areia, por exemplo, toda a areia do planeta é a base de dióxido de silício. Ficou ruim de ler ali, né? SiO2, sílica. Essas montanhas bonitas aqui, elas são normalmente a base de algum metal, carbonato. Carbonato de cálcio, normalmente, calcário, carbonatos, fosfatos, sulfatos, gesso é sulfato. Então, normalmente, toda a crosta, ela é algum composto com oxigênio. 47% da crosta terrestre em massa é oxigênio. Então, é muito oxigênio. A maior parte do oxigênio, então, está... Vamos falar assim, se a gente fosse olhar em ordem de grandeza, isso daqui é uma ordem, quase 2 ordens vezes maior que a hidrosfera, a gente poderia falar que 98, 99% do oxigênio do planeta está na crosta. Menos do que 1% na hidrosfera e menos do que 0,01% está livre no ar para a gente respirar. Bacana, né? Então, aqui, é uma figura para a gente entender como que o oxigênio ele interage com as coisas. Ele está aí. Ele está aí. E aí o que acontece? Ele vai interagir com todo mundo, inclusive com a luz. Quando ele interage com a luz aqui em cima mesmo, lá em cima, acontece, que foi o que aconteceu, do oxigênio se transformar em ozônio. Essa molécula aqui, O3. Ozônio, O3. O ozônio é gerado naturalmente, tanto em altas altitudes, como aqui, ó, na superfície. Na superfície terrestre, ozônio é do mal. Do mal, do mal, do mal. Irritação nasal, poluição de São Paulo, aquele cheirão que dá aquela vontade de espirrar, muitas vezes ozônio torando aqui no seu pulmão. Ruim. Mas o ozônio lá em cima, ele continua a absorver ultravioleta. Ozônio vira oxigênio quando absorve ultravioleta. Oxigênio vira ozônio quando absorve ultravioleta. E isso te protege. Olha que delícia. Exceto quando se joga no ar alguma substância que zoa esse equilíbrio, zoa essa bagaça. E aí, que é o que a gente chama do buraco da camada de ozônio, que são imagens da NASA de satélite de 1985 até 2015, eu acho. Quanto mais azul e mais roxo, mais fina a camada de ozônio. Quanto mais verde e vermelha, mais espessa. Note que ela foi só afundando, só piorando, até que agora no final ela começa a dar uma estabilizada. Mas você vê que ela começa no azul clarinho e vai aumentando esse buraco. Esse foi o efeito de muitos anos de uso dos chamados CFCs, dos compostos à base de cloro e flúor, né, que são catalisadores da degradação de ozônio. E se eles são catalisadores, um pouquinho só deles destrói a camada. E para renascer essa camada, é só com o tempo para esperar essas substâncias desaparecerem. Muito bem. Esse é o probleminha que a gente tem ainda hoje para resolver. Mas vamos falar agora de como que a gente chegou aqui. Eu falei para vocês, então, que a gente chegou nessa crosta com tudo oxidado. Nem sempre foi assim. No período arqueano, que é mais ou menos 3 milhões, 5 milhões... 5 mil milhões. Então, são 5 bilhões de anos. Eu preciso fazer as contas. É isso aí? Gente, é muito tempo. Antes, na verdade,
da vida começar. Na verdade, a vida começa por aí, tá certo? Nosso planeta, ele era basicamente Desculpa essa imagem meio zoada, foi a única que eu achei. Eu queria mostrar tudo. Mas oceanos rasos, muito vulcão, muita coisa caindo ainda, negócio meio quente, muita neblina, pouca visibilidade. A atmosfera nesse período era basicamente uma atmosfera de nitrogênio e CO2, com um pouquinho também de metano e de CO. Ou seja, uma atmosfera entre inerte e redutora, levemente redutora. Então, a Terra era cheia de ferro metálico, era cheia de metais e outros minérios sem oxigênio. O oxigênio basicamente estava em água ou vapor de água, mas estava aí, ó, na paz, estava como CO2. Boa parte do oxigênio do planeta estava como CO2. E aí começa a vida, pá! E acontece o que a gente chama de a catástrofe do oxigênio, por causa dessas coisinhas aqui pequenininhas, chamadas cianobactérias, que foram os primeiros organismos fotossintetizantes do planeta, que começaram a transformar CO2 em oxigênio. Mano, isso fez uma mudança tão brutal no planeta que o nome catástrofe... Bem, você fala, meu, catástrofe não é, porque eu só tô aqui vivo hoje respirando por causa disso. Exato. Você, bonitão, bonitona, tá aqui respirando por causa disso. Mas as bactérias que viviam nessa época morreram, mano. Foi uma extinção em massa bacteriana de bactérias anaeróbicas. Bactérias que não podiam ter oxigênio, elas praticamente, muitas foram extintas e dizimadas, porque o planeta começou a ter oxigênio. Como que você sabe de tudo isso? Você sabe estudando os fósseis. Então aqui é um fóssil de mais ou menos 2,5 milhões de anos. Isso daqui, ó, são chamadas esteiras bacterianas. Tá vendo essa forma mais escurinha? Esse daqui é um fóssil de esteiras bacterianas. São colônias de bactérias que formavam tapetes de bactérias e foram fossilizadas. Isso daqui eu peguei na minha mão, muito legal. Mas isso daqui você consegue estudar, então, bactérias que foram extintas ou não e continuaram vivendo por causa da formação brutal de oxigênio no planeta. E aí, se você olhar aqui, essa é a pressão parcial de oxigênio, ou seja, quanto tinha de oxigênio na atmosfera. Bem, a 3,8 giga, bem, giga é 10 a nona, correto? Mega giga, isso, 10 a nona. Então, a gente está falando aqui de bilhões de anos, tá certo? Começou a aumentar um pouquinho, e aí você vê aqui que 2,5 milhões de anos atrás, mais ou menos, 0,25 giga, ou seja, 2,5 milhões de anos, que é a idade desse fóssil aqui, mais ou menos, você teve um pico gigantesco de oxigênio. O planeta começou a ganhar oxigênio. E aí, mano, pensa o seguinte. Ferro metálico, que era bonitão, imagina, o planeta devia brilhar, mano. O planeta devia brilhar assim, com o sol. Espelhão. Virou óxido de ferro, ferrugem, marrom. Todos os minérios começaram a se oxidar. Tudo no planeta começou a oxidar. Só que começou a sobrar oxigênio livre. Então, isso permitiu o desenvolvimento de outros tipos de vida, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, para a gente falar um pouquinho disso, eu vou falar da molécula de oxigênio. Aqui eu trouxe um vídeo bem bonitinho de oxigênio líquido sendo preso por um ímã. E por que eu trouxe isso? Porque essa é uma propriedade das mais legais do oxigênio. O oxigênio líquido, né, que a gente está vendo, sendo atraído por um ímã, o que significa que o oxigênio tem elétrons sozinhos. E isso vai impactar em tudo daqui a pouquinho. Então, a molécula de oxigênio, eu poderia desenhá-la aqui, e aí agora minha mão até treme para fazer isso daqui, de tanto... Eu poderia fazer assim, nossa, vou fazer aqui pontinhos e bolinhas.
Olha os elétrons do oxigênio sendo compartilhados aqui. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. E com isso ele faz 2 ligações. Mano, vamos começar. Que isso daqui, de novo, não é a molécula de oxigênio. Isso daqui não é a molécula de oxigênio. São representações da molécula de oxigênio. São modelos. A molécula de oxigênio tem, sim, 2 ligações. E esse é um ponto importantíssimo. Ela ter 2 ligações torna a molécula de oxigênio forte, estável o suficiente para não ser destruída facilmente, mas não tão forte quanto a molécula de nitrogênio, que é um porre para quebrar a ligação, e por isso que o nitrogênio fica lá bonitão na atmosfera, sem interagir com ninguém. Mas esse experimento bonitinho mostra para a gente que, na verdade, os pares de elétron não estão bonitinhos assim, ó. Não tá assim. Esse negócio de par de elétron e oxigênio tá errado. O oxigênio tem, de certa maneira, elétrons sozinhos. Não vou desenhar o resto, não. Mas o oxigênio é o que a gente chama de um diradical. Ele tem elétrons sozinhos. E isso daqui faz com que o oxigênio reaja com praticamente tudo. E por isso o oxigênio é um dos elementos, uma das moléculas de oxigênio, uma molécula muito reativa. Quer saber como? Bem, a gente pode... Vou passar isso aqui. A gente pode olhar aqui um videozinho de o que acontece quando eu coloco oxigênio puro em alguma coisa que está pegando fogo fraquinho. Então, isso daqui é um vídeo que foi cedido pelo pessoal da disciplina de Química Inorgânica, do Instituto de Química. Sigam o Instagram deles. Depois eu coloco para vocês, que é FL1231, tá no Instagram. Aqui tem fósforo vermelho pegando fogo. E vocês vão ver que é bem difícil pegar fogo. Tipo, você tá acelerado, tá? O cara tá aquecendo para pegar uma chaminha zoada, ó. Você nem enxerga. E ele vai colocar isso num pote cheio de oxigênio puro. E aí você vê aqui, então, como a chama fica muito mais forte. A combustão é acelerada. A reação é super favorecida. Oxigênio é um cara ótimo para reagir. Na atmosfera a gente tem pouco. Em torno de 20%. Quando você coloca numa atmosfera só de oxigênio, aqui embaixo é água, tá? Só vai apagar o fogo depois. Mas na atmosfera desse tubinho, os caras jogaram oxigênio puro. E você vê que a combustão é muito acelerada. Vou colocar de novo para vocês verem. E o que está acontecendo para essa combustão ser acelerada? Bem, a reação de oxigênio com muitos elementos em alta temperatura é o que a gente chama de combustão. A combustão é oxidar as substâncias, formando seus óxidos normalmente, tá certo? Então aqui era fósforo, virou óxido de fósforo. E claro, se eu tivesse uma atmosfera de oxigênio puro no planeta, praticamente o planeta pegaria fogo, tá certo? A gente só não pega fogo espontaneamente porque a gente tem um monte de nitrogênio. Bem, aí, aqui tem outro exemplo, que é um balão de hidrogênio. Esse vídeo foi gentilmente cedido pelo Química em Ação, que não sabe que ele cedeu, mas eu peguei assim mesmo. E aqui a gente vai colocar fogo num balão de hidrogênio. Ai, que lindo, mano. Eu adoro esse vídeo. O que aconteceu? Bem, o balão só tinha hidrogênio puro. A hora que a gente esquentou o balão e o hidrogênio entrou em contato com o oxigênio e uma chama, ele explode. Então, basicamente, oxigênio é o cara que queima as coisas. E essa queima pode ser rápida, como a gente está vendo aqui, ou essa... E aí a gente está vendo aqui, tá certo? Esse é o balão Hindenburg, tá certo? Que era um balão dirigível, perdão, que explodiu, tá certo? Ele explodiu. Ele era feito de hidrogênio para ser levinho e flutuar. E ele explodiu porque deu uma faísca, hidrogênio e oxigênio da atmosfera, cabum. Eu coloquei um link aqui
depois eu tento colocar no chat para vocês, tem um site, um canal do YouTube, procurem, chama Chemical Force. Esse canal Chemical Force tem um vídeo fazendo experimento com oxigênio líquido, pondo fogo em um monte de coisa. É super divertido ver as coisas pegarem fogo com oxigênio líquido, mesmo a temperatura perto de menos 200 graus Celsius, as coisas pegam fogo muito, muito, muito com oxigênio líquido. Então, aqui é um exemplo do uso do oxigênio líquido. A decolagem dos foguetes, a maior parte aqui do tanque de combustível é oxigênio, não é o resto. Tem o combustível, mas os caras jogam oxigênio líquido para a combustão ser muito, muito, muito rápida e você conseguir decolar um foguetão. Bem, só que tem materiais que também reagem com oxigênio, oxidam, e a gente não chama de combustão. A gente chama, por exemplo, de corrosão, mas é a mesma coisa, é o mesmo princípio. O que muda é a velocidade. Aqui o que a gente tem é que ferro vai reagir com oxigênio e vai formar óxido de ferro. E eu não vou balancear isso daqui, que agora estou com preguiça. Tá? Ah, beleza, vou sim. O toque não deixa não balancear, né? Beleza. Então, a oxidação é um processo que acontece quando o potencial total da reação é positivo. E o que acontece é que o potencial de redução do oxigênio é bem positivo. E se você olhar as tabelas de potencial, e eu não vou mostrar porque ninguém merece ver potencial à noite, agora sim, você vai ver que o oxigênio tem potencial para oxidar praticamente todos os metais da tabela periódica. Praticamente todos os metais da tabela periódica são oxidados com oxigênio. Algumas exceções. Ouro. Ai, que lindo. Tá vendo? Delícia. Platina. É isso. Sou rica! É isso. Não tem muito mais o que fazer. Alguns demoram muito, são protegidinhos, apesar de bem rápido seria se eles não tivessem proteção, como o alumínio, que forma proteção de óxido, e aí tá lá de boa. Mas todos os metais da biológica, praticamente todos, seriam oxidados por oxigênio. E agora vocês estão começando a pegar o problema do oxigênio. Ele oxida geral. Mas isso é bom também. Porque quando a gente está falando de combustão, de oxidação, eu trago uma pergunta. A respiração, eu estou fazendo aqui, para conseguir terminar isso aqui em 1 hora, é uma combustão? Então, a reação de combustão, normalmente é uma reação com oxigênio produzindo CO2 e água, quando é um composto orgânico, tá bom? E aqui eu tenho a minha respiração. Glicose, já pensei que essa carose já foi quebrada, o amido quebrou, já picotou o corpo, tá? Picotou, sabe? Aqui só glicose. Glicose, buritona, com oxigênio, forma CO2, água e energia. É isso que te dá a vida. Essa reação é a reação que te faz estar aqui me ouvindo 15 para as 8 da noite. Essa reação é uma combustão? E aí a gente poderia pensar, mano, se eu pegar glicose, oxigênio por fogo, ela pega fogo? Pega. Pega fogo. Te conto que pega fogo, mas tem que ser muito oxigênio disponível. Se tiver pouquinho oxigênio disponível, ela faz o quê? Vira aquele xaropão marrom, depois fica preto igual carvão, que é carvão, na verdade, e não queima direito. Mas se tiver oxigênio a rodo ali, ela pega fogo. Então, na verdade, o que o nosso corpo faz é transformar essa reação de combustão, que a gente viu que pode ser explosiva, como no caso do balão de hidrogênio, ou que simplesmente ia gerar calor e calor ia dissipar. Mano, imagina se a gente pegasse fogo, a gente ia ser um animal muito quente. O que o seu corpo faz é utilizar algumas enzimas, algumas proteínas, e fazer essa reação, ao invés de fazer de uma vez só, tacando fogo,
ele faz em um monte de etapa. Um monte de etapa. Que é o que a gente chama de respiração. Respiração nada mais é que pôr fogo em glicose aos poucos. Então, seu corpo pega a glicose, aqui eu vou colocar só o resumo para vocês, que não, ninguém merece isso aqui, né? Você começa com 6 carbonos da glicose e o seu corpo vai cortando essa molécula através de várias reações. Então, começa a formar gliceraldeído, com 3 carbonos, forma o piruvato, e aí esse cara entra no chamado ciclo de Krebs, que é uma série de reações que vai transformando essas moléculas em CO2, basicamente, que é o que você joga fora da respiração, vai transformando tudo em CO2, e isso acontece na mitocôndria, em especial esta partezinha aqui, quando você tem a cadeia transportadora de elétrons. E lembra que respirar é igual fazer combustão? E combustão, na verdade, o que o oxigênio está fazendo é oxidar a glicose, e oxidar quer dizer que o oxigênio está chupando elétron da glicose. Basicamente é isso. O oxigênio está roubando todo o elétron da glicose, está oxidando a glicose para CO2. E o que seu corpo faz inteligentemente, na verdade não inteligentemente, mas metabolicamente, o que seu corpo faz é aproveitar cada elétron desse para gerar aquela famosa moeda energética, o ATP, gerar energia. Então, basicamente, você faz isso com oxigênio. O oxigênio tem que entrar no seu corpo. Como que ele entra no seu corpo? Ele entra porque você respira. Você tem um pulmão. Só que seu corpo não fica cheio de bolinha de oxigênio. Seu corpo não fica espumando. Seu corpo tem que pegar isso e transformar isso em algo que consiga ser transportado na corrente sanguínea. E o que a gente usa para isso é a famosa hemoglobina. Olha que coisinha mais fofa que ela é. Tá vendo? Coisinha mais fofa que a hemoglobina. Uma série na verdade são 4 grupos que a gente chama de grupo M, que tá aqui, ó, essa partezinha preta aqui. Gente, cada fitinha daqui tem um monte de ligação química. Isso daqui é um monte de ligação química, formando uma proteína que é gigante. E nesse pedacinho preto tem esse cara aqui, coisa mais linda, um ferro. E esse ferro, ele que pega a molécula de oxigênio, faz uma ligação química com ela, e ele leva essa molécula de oxigênio para reagir onde ela precisa reagir. E o que é o legal? O legal disso tudo é que se você precisar de mais hemoglobina, seu corpo faz. Você tem muito, seu corpo destrói. A hemoglobina do feto é muito mais eficiente do que a nossa. E evolutivamente isso funcionou muito bem para a gente até hoje. Quando você fica muito tempo na altitude, seu corpo produz um monte de hemoglobina. E aí, o que acontece é que isso funciona muito bem. Funciona muito bem para o peixe. O peixe pega oxigênio da água. Isso funciona muito bem para a ave. Isso funciona muito bem para praticamente todos os organismos. Só que com moléculas diferentes. Uns têm hemoglobina, outros têm cuproínas e outras moléculas com outros metais que fazem a mesma coisa. Pegam oxigênio e levam. Adendo, detalhe. Por que você morre sufocado com algumas moléculas como monóxido de carbono? Porque o monóxido de carbono liga aqui e não desliga mais. Ele gruda e você não consegue mais juntar oxigênio. Por isso que algumas moléculas te matam asfixiadas. Tá certo? Aqui a mioglobina, é a que faz a mesma coisa, só que dentro do músculo. Vê que ela é muito parecida com a hemoglobina, né? Ela pega oxigênio, e olha que bonitinho como ela liga aqui,
e ela entra dentro do músculo que precisa de oxigênio. Então, o seu corpo é todo regulado para levar oxigênio onde você mais precisa. E isso, basicamente, é o que permitiu nós termos corpos multicelulares. Então, eu trouxe aqui uma comparação de dois tipos de seres vivos. Seres vivos que fazem respiração, e aqui a gente tem o maior ser vivo do planeta, a baleia azul, com 30 metros de comprimento e em torno de 20 toneladas, enquanto que o maior ser vivo que faz transformação anaeróbia é essa Eneguia salminicola, desculpa pelo nome, que tem gigantescas 10 células. É tudo isso. Na verdade, é uma raridade. Normalmente, os seres vivos que não fazem respiração têm apenas uma célula. São seres unicelulares. Respirar possibilitou o desenvolvimento de corpos gigantescos no planeta. Nós somos gigantescos perto de um ser unicelular. Tá certo? Inclusive, tem alguns estudos que dizem que os dinossauros só cresceram tanto daquele tamanho porque eles estavam num período da atmosfera que ela era muito rica em oxigênio. Tinha mais do que oxigênio do que a gente tem hoje aqui, e por isso que eles cresceram tanto, tá certo? Essa é uma das teorias que existem. Mas o que é legal é que você só cresceu desse tanto porque você pega oxigênio e transforma em energia. Basicamente, o oxigênio ajuda na transformação dos alimentos em energia para você. Beleza? E aí, eu trouxe mais uma pergunta assim. Já que o oxigênio é tão importante para a vida, eu quero que vocês me respondam em 3 palavrinhas ou 2 palavras, acho que coloquei 2. Qual seria o efeito se nós respirássemos na nossa vida oxigênio puro? Então, para isso, vou liberar a próxima pergunta aqui. Está liberado. No mesmo link, qual seria o efeito de nós respirarmos oxigênio puro? Liriel. Tô adorando. Vou deixar chegar em 25, vai? Bem, gostei disso daqui. Deixa eu copiar, pra eu guardar para mim. Foi boa essa, foi boa. Então vamos lá. Olha o que vocês colocaram aqui. Envelhecer, que ele é tóxico, oxidação dos tecidos, explodiríamos, pegar fogo, não daria para processar, desequilíbrio, combustão, afetaria o pulmão, o corpo agitaria, consequências negativas, órgãos, danos. Então vocês estão aqui colocando que faria mal. E assim, vocês têm razão. Mas só para, antes de falar que vocês têm razão, é o seguinte, existem terapias onde você precisa respirar oxigênio puro. É claro que aí está falando de situações pontuais, certo? Quando você sofre um sufocamento por substâncias, você precisa por um tempo respirar oxigênio puro para que essas outras substâncias sejam expelidas do seu corpo, como CO, tá certo? Então, alguns casos, assim, o que acontece é que seu metabolismo fica ultra
ultra acelerado quando você respira oxigênio puro, tá certo? Você começa a fazer uma respiração celular muito, muito, muito rápida. Só que tem um problema, que é o que vocês colocaram. Nós iremos envelhecer mais rápido. Morrer. Porque, na verdade, envelhecer está relacionado com o oxigênio. Então, o oxigênio está ligado à vida, mas oxigênio está ligado à morte. Tá certo? Basicamente, essas 4 moléculas aqui, que é a molécula de oxigênio, o ânion superóxido, ao infinito e além, super-homem, né? Não, perdão. O peróxido de hidrogênio, água oxigenada, e o radical hidroxil. Essas 4 moléculas são moléculas que nós chamamos de espécies reativas de oxigênio. E que elas fazem, elas oxidam todo mundo. Na verdade, elas oxidam mais, essas 3 aqui, né, vamos colocar, oxidam muito mais que o oxigênio. Então, normalmente, elas são fortes oxidantes. E elas são formadas naturalmente, veja, naturalmente você forma superóxido no seu corpo, naturalmente você forma peróxido, naturalmente você forma hidroxil, tá certo? E o que acontece é que elas são muito reativas e começam a oxidar o seu DNA. Opa, oxidar DNA faz o quê? Dificulta a reprodução celular ou faz com que a reprodução celular seja de má qualidade, o que pode levar a tumor. Essas espécies podem oxidar proteínas, acabar te levando ao envelhecimento e à morte. E, na verdade, nós temos mecanismos para controlar. Isso que é o bom. Nós temos várias enzimas no nosso corpo que nos protegem disso. Além da alimentação, aquilo que vocês ouvem de comer antioxidantes, é para isso também. Mas nem te ajuda tanto. O que te ajuda mais é o seu corpo mesmo. As suas enzimas que protegem o seu corpo. Uma delas está ligada a isso daqui. Para quem não lembra, esse era o desafio do balde de gelo, que era para conscientizar a população da esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA. Foi feito no mundo inteiro. O que tem a ver ela com espécies reativas de oxigênio? Bem, existe uma enzima chamada superóxido desmutase, nome feio, mas ela está ligada à destruição desse cara aqui, o ânion superóxido. E se você tem um problema nessa enzima, você para de destruir essa molécula. E essa molécula começa a reagir com o seu corpo, levando à morte celular. E daí que vem o nascimento da doença, a esclerose lateral amiotrófica, vem de algum problema nessa enzima, que tem um papel importantíssimo de destruir essa molécula. Ela destrói usando um sítio de manganês que você tem no meio da sua enzima. Bem, e por fim, eu vou falar de mais uma molécula ligada à morte celular, que é a própria molécula de oxigênio, só que com um twist, com uma mudadinha. No começo da apresentação, eu mostrei para vocês o oxigênio sendo atraído pelo ímã. Esse oxigênio que é atraído pelo ímã é o oxigênio que a gente respira, que está na atmosfera, que é o que a gente chama de oxigênio triplete. É o oxigênio que tem elétrons desemparelhados. Ele tem aqui, nos seus elétrons, 2 elétrons bonitinhos que estão com o mesmo spin. E por isso, a gente chama que o oxigênio é um dirradical, porque ele tem 2 elétrons sozinhos. E isso é o natural, é o que existe no seu estado mais fundamental do oxigênio. Porém, o oxigênio singlete, ele pega esses 2 elétrons, ele pega. Quando você dá energia para o oxigênio
um desses elétrons vai fazer assim. Ou assim. Tanto faz. Os dois dá problema. E esse cara, chamado oxigênio singlete, ele mata as suas células. E ele mata de verdade, assim. Ele é bom de matar. Ele é super reativo. Só que ele é super bonito. Vou mostrar para vocês a gente fazendo oxigênio singlete. Então, aqui, a gente faz o oxigênio singlete. É uma reação que a gente usa permanganato de potássio. Vai jogar ácido clorídrico concentrado. Eu não faço isso em casa, isso daqui é feito na capela. Porque a gente vai jogar ácido clorídrico concentrado. E vai borbulhar o gás que sai, que é cloro, em uma mistura de peróxido e hidróxido de sódio. Peróxido concentrado. A oxigenada quase pura. E a hora que você faz isso, o que acontece é essa coisa mais fofa. Essas bolhas brilhantes que você está vendo são bolhas de oxigênio singleto. Quando ele volta ao estado natural dele, que é o oxigênio tripleto, ele volta e ele precisa perder energia, porque ele está com muita energia. E ele perde essa energia na forma de luz. Então, o que a gente está vendo aqui é uma quimioluminescência, ou seja, uma luminescência gerada por uma reação química. Vou pôr de novo porque é bonito, essa parte pelo menos, para vocês verem, porque eu acho isso lindo. E ele, então, gera luz, porque ele está com muita energia acumulada. Só que se ele não libera isso como luz, ele libera isso de outras maneiras e acaba matando a sua célula. Mas olha que lindo o oxigênio singleto. Ai, coisa mais bonita, né, gente? Olha. Olha que bonitão. E dá para você ver mesmo, tá? Não é só porque é a câmera, não. É um vermelho lindo, lindo, lindo. Então, se esse cara te mata, ele é tóxico, por que eu estudaria ele? Porque é o seguinte, aqui eu gerei ele através de uma reação química. Mas existem outras maneiras de gerar esse cara. Eu posso gerar esse cara usando uma reação que eu chamo de fotoquímica. Eu jogo luz em alguns corantes, inclusive aquele famoso azul de metileno, eu jogo luz nele e ele gera oxigênio singleto. Mano, mas por que eu quero gerar ele se ele é tóxico? Porque se eu gerar ele só onde tem um tumor, eu consigo matar só a célula do tumor. Então, essa técnica é chamada de terapia fotodinâmica. Ou seja, você usa oxigênio como remédio. Só que não é oxigênio que a gente está acostumado. É oxigênio singleto. Como que você faz isso? Você joga um corante, que a gente chama de fotossensibilizador. Por que fotossensibilizador? Porque ele vai ser sensibilizado por luz. Você implanta esse corante. Normalmente se usa em câncer de pele. Então você passa o corante onde está o câncer de pele externo, né? E aí você joga a luz. Quando você joga a luz, esse corante gera oxigênio singleto. A célula que está recebendo oxigênio singleto morre. Se você joga isso só no tumor, você mata só o tumor. Então, a terapia fotodinâmica é uma terapia contra o câncer muito efetiva. É claro que você fazer isso dentro do corpo não é fácil, você teria que jogar luz dentro do corpo. É isso que eu pesquiso. Muito bem. Bem, acabei em 1 hora, igual prometido. Eu coloquei aqui, para quem tiver curiosidade, tem esse site que é muito legal. Esse canal do YouTube é da Universidade de Oxford, perdão, de Nottingham. É o canal Periodic Videos. Se você for nas playlists e clicar em todos os elementos químicos em ordem, você vai achar esse vídeo, que é um vídeo do oxigênio, mas eles têm vários vídeos de oxigênio, que são, assim, divertidíssimos, tá certo? E então era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Ana, é isso. Muito obrigada, professor. Agora a gente vai abrir para as dúvidas, perguntas. Então, primeira pergunta.
Você comentou sobre a quantidade de oxigênio na atmosfera, crosta e oceano, mas como isso é medido? Ah! Difícil. Não sei. É assim, no oceano, não, no oceano não. Na atmosfera é fácil. Na atmosfera é fácil porque você, na verdade, você tem uma ideia da atmosfera, do tamanho da atmosfera. Você sabe medir a porcentagem de cada um, porque é fácil. Você faz estudos que a gente chama de espectroscópicos, ou seja, você joga luz e vê quanto tem de cada molécula, tá certo? E você consegue estimar mais ou menos então quanto que tem de gás na atmosfera. Isso é até que fácil de fazer. No oceano não é fácil. As pessoas estimam o tamanho do oceano e a massa do oceano a partir da profundidade deles, tá certo? Então você faz o fundo do oceano ele é bem mapeado no planeta, então você tem uma ideia muito clara de quanto tem de água no planeta, água salgada, tá certo? A crosta, mano, aí é tenso, porque a crosta ela pode ser fininha, fininha que eu digo 7 quilômetros, mas ela pode chegar a 70 quilômetros de espessura em algumas regiões continentais. Então, o que o pessoal tem é uma estimativa baseada nos minerais que tem na região, baseada no perfurações que se fazem para identificar a formação geológica de toda aquela região, e aí se estima. E aí, com isso, se estimou que é 47,5% da crosta é oxigênio. Aí, essa informação que você acha fácil. O que eu fiz? Eu fui atrás para saber qual é o peso da crosta. E aí eu peguei algumas aproximações que o pessoal faz de qual que é o peso da crosta terrestre. E aí é aproximação atrás de aproximação. Mas assim, é isso. Entendi, professor, muito obrigada. Segunda pergunta. Alguma hora poderia acabar o oxigênio aqui no planeta? Não. Acabar, não. O que pode acontecer é ele ser transformado em outras moléculas. Assim, ele pode acabar se você pegar a Terra, jogar um asteroide gigantesco e acabar com a Terra. Aí o oxigênio vai para o espaço, tá certo? Mas a questão é, as moléculas oxigênio, água, molécula que eu digo O2, tá? O2, água, são moléculas relativamente pesadas para a nossa gravidade. Então elas não escapam. É diferente de hidrogênio, H2 ou hélio, que é muito leve e escapa. Então o planeta perde todo dia hélio. Porque ele é uma molécula muito pouco densa, tá certo? E a gravidade não é suficiente para atraí-la. O oxigênio não. Oxigênio e água. Então o que acontece? Ele não vai escapar do planeta. O que pode acontecer são transformações do planeta que podem modificar ele, ao invés de estar como O2, ele estar como outra molécula, como que aconteceu no passado. É muito improvável, tá? É muito improvável. Por quê? Porque o que mudou de não ter oxigênio para ter oxigênio no planeta foi a vida. Quando começa a vida fotossintetizante no planeta, você começa a ter transformação de CO2 em O2. Para que você parasse de ter O2 no planeta, você teria que matar todo o ser vivo fotossintetizante. Tá certo? O que é muito difícil. Tá? Mas, assim, seria a única possibilidade, porque você pararia de formar oxigênio e aí só seria gasto, vamos dizer, mas, de novo, ele seria transformado. O oxigênio permaneceria no planeta. Entendi. Terceira pergunta. Foi dito que houve uma extinção em massa de bactérias anaeróbicas. Caso algumas delas tivessem sido salvas da extinção em massa, elas poderiam apresentar algum uso ou benefício para a humanidade atualmente? Na verdade, existem várias. Muitas foram extintas, mas muitas ficaram. E você usa isso o tempo todo. Porque se o seu carro é movido a etanol, ou o seu carro, o carro da sua família, ou o busão que você pega à base de etanol, o etanol que nós utilizamos é etanol de fermentação anaeróbia. Então, existem muitas, milhares de bactérias anaeróbias. A questão é que elas precisam de ambientes
sem oxigênio. Então, por isso que você vai ver isso em diferentes lugares. Mas sobreviveram muitas bactérias anaeróbias. Foram extintas muitas. Em especial as que eram superficiais no planeta. Tá? Ou as que não toleram a molécula de oxigênio. Porque tem bactéria anaeróbia que pode ter oxigênio no meio, que ela não liga. Ela simplesmente ignora. Mas para muitas, o oxigênio é tóxico. Ok. Próxima pergunta. Professor, você poderia explicar um pouco sobre fotoquímica? Fotoquímica, ai, coisa linda. Fotoquímica é toda vez que uma reação química acontece porque você deu luz para ela. Isso significa, e agora eu vou falar bem pouco sobre isso, mas é o seguinte: as moléculas, de modo geral, elas têm estado fundamental, que é o estado que ela existe sem sobra de energia, vamos dizer assim, no seu estado mais estável. E elas podem existir no que a gente chama de estado excitado. Significa que essa energia, essa molécula está com uma sobra de energia, tá certo? Você vê isso nos fogos de artifício, quando você dá calor para alguns átomos que estão no estado gasoso, que você explodiu lá, e aí ele brilha. Por que brilha fogo de artifício em várias cores? Porque o átomo vai para o estado excitado e quando ele volta para o estado normal, ele precisa liberar essa energia, ele libera na forma de luz. Então, o sódio brilha amarelo. Quer saber disso? Joga sal de cozinha no seu fogão e vai ver que a chama vai ficar amarela. Esse amarelo é porque o sódio foi para o estado excitado e depois voltou. Bem, as moléculas também podem ir para o estado excitado. Moléculas, qualquer molécula. E normalmente elas vão para o estado excitado quando você joga luz nela. Só que, quando você joga luz, essa molécula não é mais a mesma. Como eu mostrei para vocês, o oxigênio singleto ele é mais reativo do que o oxigênio normal. Então, o que acontece é que reações fotoquímicas são reações que você joga luz, você pega essa molécula, deixa ela no estado excitado, e quando ela fica no estado excitado, as coisas acontecem de maneira diferente. Por exemplo, a molécula de cloro, Cl2, se você joga luz ultravioleta nessa molécula, ela vai para o seu estado excitado e o seu estado excitado faz com que essa molécula quebre a ligação. É um caso extremo. Ela quebra a ligação. Em vez de ter Cl2, tem 2 átomos de cloro isolado. Então, reações fotoquímicas, a luz é um reagente. Está dando energia para acontecer. Beleza? Beleza, perfeito. E quinta pergunta. Podemos levar oxigênio para outro planeta e seres fotossintetizantes para ter vida lá? Olha, pergunta incrível. Assim, levar oxigênio não é tão trivial, né? Porque você levar oxigênio para você oxigenar um planeta, claro, se leva nas missões espaciais, se leva uma quantidade de oxigênio. Só que o que o pessoal faz na estação espacial? Eles usam reações químicas e não necessariamente seres fotossintetizantes. Reações eletroquímicas, por exemplo, que fazem com que o oxigênio que virou CO2, o oxigênio que virou água, volte a ser oxigênio gasoso para o astronauta respirar. Ou cosmonauta, né? Como é mais bonito falar. Respirar. Para você levar um ser fotossintetizante para outro planeta, você teria que garantir que ele vai ter um mínimo para a fotossíntese acontecer. Qual é o mínimo para acontecer? Luz em quantidade suficiente e solo propício, né, para ela conseguir buscar o nutriente e basicamente CO2. Quando saiu aquele filme Perdido em Marte, vocês precisam assistir aquele filme animal, né, que o cara planta batata em Marte. Vocês precisam assistir isso. Um colega nosso do departamento, o professor Fábio Rodrigues, que trabalha com astrobiologia, ele foi entrevistado por um monte de jornal para saber, dá para plantar batata em Marte? Porque Marte tem um solo muito rico em ferro, em óxido de ferro. E Marte, ele ainda está perto do Sol, então ele tem iluminação suficiente.
E bem, plantar batata quer dizer colocar alguma coisa fotossintetizante, né? Mas veja, no filme, inclusive, eles fazem em condições fechadas, porque a atmosfera de Marte é uma atmosfera muito pobre. Marte é um planeta pequeno. E a gravidade de Marte, por exemplo, ela não é tão grande quanto a gravidade da Terra. Então, os gases escapam com mais facilidade. Então, eles fazem controlado. A resposta é, talvez. Ninguém sabe se daria ou não daria. Mas a questão é, você precisa garantir o mínimo. Agora, se leva, o que você vai fazer você vai ter que garantir essa troca de novo. E aí, de novo, você precisa de energia. Seja da fotossíntese, ou seja, a fotossíntese, de onde ela pega energia? Da luz. Ou você tem que ter energia elétrica mesmo e fazer uma eletrólise da água e gerar oxigênio. Então você precisa de energia. Agora, como você vai conseguir energia em outro planeta, aí é boa sorte. Próxima pergunta. Quando o mergulhador faz um mergulho profundo, é preciso que ele volte ao nível do mar de forma gradual. Isso ocorre pelo oxigênio? Nitrogênio. Oxigênio também é mais o nitrogênio. O nitrogênio, os dois, na verdade, a solubilidade de um gás, ela muda conforme a pressão. Tá certo? Quanto maior a pressão, mais solúvel é o gás. Quando o mergulhador vai afundando, a pressão em volta do mergulhador vai aumentando, a pressão da água, certo? E ele vai sofrendo uma pressão gigantesca da água em volta dele. Com isso, os gases que ele está respirando através daquele vão começando a dissolver mais no sangue dele. E não significa que eles vão sendo carregados pela hemoglobina. Não, 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 não. Vão sendo dissolvidos mesmo. Vão sendo solubilizados no sangue. Quando ele volta, se ele voltasse muito rápido, a solubilidade desse gás seria diminuída bruscamente. E o que ia acontecer com a mergulhadora, basicamente, ele ia virar uma garrafa de Coca-Cola aberta pela primeira vez. Todo esse gás ia virar bolha dentro dele. Ia levar ele à morte. Depois de um tempo, ou a problemas, alguns problemas graves de trombo, etc. Então, o que ele tem que fazer ele vai subindo devagarzinho para que essa solubilidade vá diminuindo devagarzinho e ele vai expelindo o que tem de excesso de gás. E no caso, são dois gases principais, nitrogênio e oxigênio. O que se faz? O que se pode fazer é inserir junto com nitrogênio e oxigênio alguns gases que têm solubilidade muito, muito, muito baixa, independente da pressão. Então, às vezes, se mistura alguns outros gases, normalmente gases nobres, que são inertes e não vão fazer mal à pessoa, tá? Mas você faz isso para que, a hora que ele suba, não vira um monte de bolha, tá? Mas o que acontece com a Coca-Cola quando você abre é exatamente isso. Por quê? A Coca-Cola não, perdão, tem propaganda. O refrigerante, na garrafa, ele está em alta pressão. Você aperta, a ela está dura. E por ele estar em alta pressão, o CO2 está mais dissolvido no refrigerante. Quando você água e a pressão se iguala com a pressão atmosfera, a solubilidade do gás diminui. Então ele vira bolha. É por isso que você toma e fica bolinha na sua boca gostoso. Muito interessante. Próxima pergunta. Professor, não sei se peguei bem, mas a respiração então seria uma combustão mais lenta em etapas? Isso. Exatamente. Você vai pegar a molécula de glicose e vai transformar ela em CO2 em água. Só que em vez de pegar fogo, você vai fazendo isso por partes. Transforma numa molécula menor, vai transformar em moléculas menores. E vai aproveitando a energia que sai de cada etapa dessa para armazenar. E como que o corpo armazena energia? Como ATP. Próxima pergunta. Tem alguma outra forma de utilizar o oxigênio como remédio, além da terapia fotodinâmica? Tem. Você respirar oxigênio puro em algumas situações, ou maior pressão de oxigênio. Então, você usa o oxigênio para algumas terapias, especial quem está agora entubado, por exemplo, com Covid,
o que se coloca de oxigênio é uma concentração maior no paciente entubado do que a gente. Eles não vão respirar 20% de oxigênio igual a gente respira. Se aumenta a concentração de oxigênio, porque no paciente com COVID, a absorção de oxigênio pelo pulmão e transferência para o sangue está ruim. E é por isso que recomendam usar aqueles oxímetros, né, para verificar. Então, vou mostrar para vocês aqui. Vamos medir minha oxigenação. Pronto. Vocês vão ver como que eu estou agora. Então, o que esse cara vai me dar aqui? Ele vai me dar que eu tô com, vamos ver, 97, está espelhado, não sei se está espelhado, 97% de oxigenação. 97% de oxigenação quer dizer o seguinte, 97% do oxigênio que está no meu pulmão está entrando na hemoglobina e sendo transportado. O que acontece na COVID? Que isso vai despencando. Em outras doenças, pneumonias, por exemplo. Isso vai diminuindo. A quantidade de oxigênio, que a gente chama de saturação de oxigênio, que vai para a molécula, vai diminuindo. E aí, como se fosse um equilíbrio químico, na verdade, é um equilíbrio químico. O que você faz para deslocar o equilíbrio e forçar a hemoglobina a pegar oxigênio? Você começa a colocar um monte de oxigênio. Então, nesse caso, a pressão de oxigênio que a pessoa respira é maior do que 0,2 atm, que é o que eu respiro. A pressão parcial agora, a pressão total é 1 atm, vamos falar assim, no nosso ambiente, 20% de oxigênio, então a pressão parcial de oxigênio é 0,2 atm. Então você coloca a pressão maior que isso. Essa é a maneira de você usar oxigênio como remédio. Tá certo? Lembrando, gente, agora falando sério aqui, que colocar ozônio em qualquer parte do seu corpo não é remédio, porque o ozônio ele é mais oxidante que o oxigênio. Ele vai matar mais ainda as células e não é legal, né? Temos mais, Ana? Temos. Próxima pergunta. Professor, o senhor disse que o tema de sua pesquisa é algo relacionado a jogar luz dentro do corpo humano com o propósito de eliminar células cancerígenas através de uma reação com oxigênio singleto. Como anda o progresso de sua pesquisa? Tá, minha pesquisa não é só isso, tá? Minha pesquisa, então, na verdade, é pegar luz, armazenar ela em compostos e você jogar luz onde você precisa. Então, a gente pode tentar jogar luz dentro de uma reação química que está muito escuro ou dentro de um corpo. E aí, para isso, depois gerar oxigênio singlete. Nós estamos estudando ainda o material. Então, nós estudamos materiais. São materiais que a gente fala que brilham no escuro por muito tempo. Eles ficam brilhando por algumas horas, por 10, 12 horas. Então, qual que é o desafio? De fazer isso de um tamanho pequeno, ou seja, uma nanopartícula pequenininha, que brilhe por muito tempo, para que essa luz consiga ativar uma reação que gera oxigênio singleto. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está testando isso do lado de fora. Então, nosso primeiro teste agora é do lado de fora do corpo, sem nenhum ratinho, nenhum ratinho ainda vai trabalhar aqui. Então, o que a gente faz é pegar esse material e ver se depois que eu joguei luz, ou seja, que ele está brilhando por muito tempo, se eu consigo ainda gerar oxigênio singleto. É isso que a gente tenta fazer. Muito obrigada, professor. E agora vamos para a última pergunta. Se o oxigênio favorece o envelhecimento, o Capitão América teria continuado jovem por falta de oxigênio? Olha, o Capitão América, ele tem um sistema enzimático que, veja, ele é super forte, né, bonitão, adoro. O que acontece, gente? Ele processa o oxigênio, provavelmente, sem deixar sobrar espécie oxidativa. Se você tivesse um corpo, agora falando sério, né? Se você tivesse um corpo que não gerasse espécies reativas de oxigênio, ou se você tivesse um sistema enzimático que fosse capaz de tirar do seu corpo toda a espécie oxidativa antes dela reagir com o seu corpo, você envelheceria muito mais lentamente. E, na verdade, a gente pode pensar, sim, que as mudanças que houveram nesses últimos milhares de anos da evolução humana, nós temos
complementos vitamínicos muito mais fortes. Por que eu digo complemento vitamínico, gente? Nossos antepassados eram muito mais mal nutridos. Tá certo? Você pensar, vamos pensar períodos de fome, de Idade Média, de guerra, de entreguerra, e que as pessoas normalmente se alimentavam, em especial, de um único alimento, batata. O que acontece? Você tem uma alimentação que não favorece a formação de enzimas, que vocês viram ali, dependem muitas vezes de metais, para proteger o seu corpo. Então, hoje, 2021, nós envelhecemos muito mais tarde. Se você pegar países onde ainda há um grau de desnutrição ou de subnutrição muito alto, você vai ver que, além da expectativa de vida ser muito baixa, doenças relacionadas ao envelhecimento aparecem antes. Então, existem doenças que são relacionadas ao envelhecimento. E o que se nota hoje é que essas doenças, em países com desnutrição ou subnutrição, elas aparecem numa idade anterior do que países que não há ou há muito pouca desnutrição e subnutrição. Então, na verdade, vamos falar assim, o Capitão América tinha todos os complementos vitamínicos possíveis no seu corpo e ele era 100% eficiente, por isso que ele nunca envelhecia, tá certo? Mas você vai envelhecer. E uma maneira de você evitar envelhecer, ou na verdade de você proteger, é você evitar processos oxidativos no seu corpo. Então, a alimentação saudável é um ponto importante no sentido de você criar defesas para esses processos oxidativos. Tá bom? Mas, infelizmente, não somos Capitão América. Infelizmente. Bom, pessoal, antes de terminar, eu queria lembrar do aviso que eu dei no início, de que o sorteio vai acontecer amanhã, no final da próxima palestra. E eu desejo a todos uma ótima noite. E eu quero agradecer em especial ao professor por ter feito essa palestra incrível. Em particular, eu adoro a sua didática, professor. Muito boa. Adorei, obrigado, viu? Eu que agradeço. E é isso, gente. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.